Bom dia para todo mundo. Estou eu aqui mais uma vez para fazer uma reflexão. Eu estava conversando com uma amiga e ela colocando exatamente a questão de o que estamos vivendo e que um lado diz que o lado dominador do mal e etc. está caindo, mas que o outro lado que se diz bonzinho não é tão bonzinho assim, né? E que a gente no final dessas histórias todas fica meio que sem saída, né? Porque agora tá a turma aí falando que Deus não existe, que não existe mestres ascensos, ou que eles existem, mas que eles fazem parte do mal também para nos enganar, aquela melzinho que passa na boca para poder enganar a turma. E eu estava conversando com ela, eu falei assim, olha, isso aí é tão interessante porque é acabar de tirar toda e qualquer esperança das pessoas, né? Eu sei que eu não acredito nisso, né? De que vem alguém, uma nave, resgatar todo mundo aqui, porque quem se resgata somos nós mesmos, somos nós que fazemos esse movimento. Eu tenho que me escolher, eu gosto sempre de colocar aquela fala: muitos são chamados, poucos se escolhem, então sou eu que tenho que me escolher. É muito interessante que, baseado em todo o contexto, né, e pelo tudo que eu já estudei em relação a campo, quando eu falo que a gente tem que prestar atenção do que é que emanamos dentro do campo, porque aquilo que eu emano dentro do campo é como é como se eu estivesse jogando uma informação para uma impressora 3D. O campo é isso, essa impressora 3D. E ela vai então materializar esse fruto o fruto dessas informações que eu e mais quase 8 bilhões de pessoas, né, estamos emanando dentro do campo. Quando a gente vê tudo o que está acontecendo e a massificação de uma única informação 24 horas por dia, tudo que você olha, todas as mídias, de todos os grupos, só falam de uma coisa. Então, o que é que está se construindo, inclusive como futuro, né? E eu não me tiro disso, porque às vezes a gente fica tão indignado com as coisas que a gente lê, tão absurdas, e você fala assim, uau. Mas aí eu estava vendo uma coisa interessante. Uma vez eu li uma informação de física quântica falando que tudo começa no futuro. Então imagina o futuro e lá é o campo das infinitas possibilidades de situações, de coisas a se criar. Que o presente é o local, o momento onde você coloca em prática tudo isso. E o passado é aquilo que já foi concretizado, já foi vivido e experienciado. Aí a gente pode fazer um paralelo aí com as realidades paralelas, né? Porque dentro de um mesmo contexto, pessoas vivem situações e realidades totalmente diferentes das outras. Porque talvez a escolha delas seja outra. E ela está mirando esse futuro de outra forma. Como o presente é o local onde a gente concretiza, onde a gente realiza, porque a vida acontece aqui, no agora, né? Então, o que é que eu estou buscando lá no meu futuro? Eu sei que muitas vezes eu fico me baseando nas experiências passadas, as que deram certo, as que não deram certo, aquelas que, né, que foram meio traumáticas nas nossas histórias todas.
Então eu projeto para o futuro, mas muito calcado ainda aqui nesse passado. Mas o que eu estou vendo lá nesse futuro é, será que é realmente uma criação perfeita? Porque se a gente for olhar, esse campo é uma tela para você criar. O mundo que a gente vive, tem gente que fala que é holográfico, né? O que é que eu estou criando, né? Ou que eu estou puxando desse futuro para que eu viva aqui agora? Eu não vou viver com o que já foi. Eu tenho que viver o agora com nova realidade. É uma nova, cada hora, cada segundo, cada momento nosso é novo se eu permitir que seja novo. Então é interessante a gente entender isso aí, porque o passado também são infinitas possibilidades. Você vê que às vezes família, né, vários filhos, todos vivem teoricamente a mesma realidade de pai e mãe e do que é passado ali, né? Mas cada filho direciona a tua vida de forma diferente. Não são iguais. Mas a história é a mesma. E por que cada um vive diferente? Talvez porque aqui dentro, né, dessa estrutura, cada um já veja o teu futuro, às vezes querendo fugir daquilo, às vezes querendo reforçar aquilo, às vezes querendo algo totalmente diferente, né, daquilo. Então, cada um vai olhar, né, a realidade futura de uma forma. Tem até filme, né, que fala que vem do futuro, e tem uma cidade na Itália, tem um local que foi construído subterrâneo que o cara se diz ter vindo do futuro. Né? E são obras belíssimas e tem todo um local construído, né, com cristais do mundo inteiro, enfim. Então, assim, seja do passado, seja do futuro, se for do futuro, melhor não que a gente fique colocando o nosso foco o tempo inteiro lá no passado e nem podemos ficar colocando no futuro, no passado nem no futuro, né? Nosso foco é aqui. Mas o que eu vibro dentro dessas infinitas possibilidades de futuro para minha vida, para a vida da minha família, dos meus filhos, do país, do planeta. O que é que eu, ao vibrar, eu estou projetando? Hoje, com a conversa, a minha cabeça, né, ficou assim um tanto quanto, né, estimulada. E então, se temos um campo de infinitas possibilidades nesse meu futuro, que não é só meu, é óbvio, né? Eu vivo dentro de um contexto coletivo, tanto que o coletivo está afetando, e como o coletivo, a grande maioria, está no medo profundo, eles jogam ainda o medo deles sobre quem não tem medo, e ainda aponta o dedo e acusa, porque ele está tão com medo que ele acredita fielmente naquilo que está sendo mostrado. Aquele que não está com medo, que não acredita nisso porque ele vê outra coisa, ele é acusado, né? São os loucos ou são enfim, né? Tem muitos nomes e adjetivos para as pessoas que saem da regra, né? São aquelas que enxergam de outra forma. Isso não quer dizer que são as pessoas que estão certas, não, elas só enxergam de outra forma. E, como tal, deveria ser respeitada. Mas, em geral, não é. Porque a grande massificação, elas são feitas exatamente para isso. Né? Então, mas eu tenho que começar a olhar por mim mesmo, não pelo sistema.
não pelo que está sendo imposto. Eu gosto sempre de falar, gente, nós temos que dar um passinho atrás. Eu tenho que dar um passinho atrás para poder conseguir enxergar, ter um panorama mais extenso do que está acontecendo, para eu poder sentir, que é outra coisa que, né, as pessoas estão perdendo a capacidade de sentir a vibração, sentir aquilo que ressona aqui dentro e que para você faz todo o sentido. Mas em geral a gente não sente, a gente só fica preso no mental e não sente o que está acontecendo. Nós perdemos essa capacidade. Mas se você for olhar o externo, a nível mundial, nós estamos dentro de um balaio de gato. Cada gato de uma cor, uns malhados, uns cinza, uns amarelinhos, outros branquinhos, outros pretinhos, tá aquela mistura, mas nenhum fala a língua do outro. Os miados são diferentes. E a gente não está se entendendo dentro dessa história toda. E ao não nos entendermos, a gente se fragiliza, a gente perde o centro e passa a ficar seguindo aí a maioria. Não, se todo mundo está falando que isso é legal, então isso deve ser legal, né? Mas aqui dentro está assim, não, mas está todo mundo falando que é assim. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Estamos vivendo um treinamento ninja. Este momento é um momento de treinamento assim absurdo para a gente aprender a escutar. Não é ninguém mais direcionar a nossa vida. Nós temos que aprender a nos escutar, aprender a sentir, aprender a nos alinhar, a ouvir direto, telefone sem fio, com ninguém, entendeu? Mas sim com o teu eu, com o teu divino. Não é aquela coisa de ficar, o que o fulano disse, que disse, do que disse, e você fica ali sem saber para onde ir, para onde tirar, para onde caminhar, para onde direcionar a tua vida. Lembrando que nós temos um campo de infinitas possibilidades futuro, presente e passado. Meu presente tem infinitas possibilidades. Vai ser de acordo com aquilo que eu me direcionar, para onde eu me direcionar. Minha vida vai ser construída de acordo com aquilo que eu me empenho, com aquilo que eu acredito. Então, nós temos que entender esse mecanismo que o campo é uma impressora 3D e que está imprimindo concretamente tudo o que nós vibramos, tudo o que nós emanamos para esse campo. Então a gente tem que prestar atenção. Temos que prestar atenção, sair de toda aquela conversa negativa ao extremo, que tira toda e qualquer possibilidade de esperança das pessoas. Tem gente que só fala desgraça e só fala medo. E eu não me tiro disso não, tá, gente? Porque tem hora que a gente fica tão indignado com tudo que está acontecendo, mas muitas vezes eu me vejo, eu falo para ver se as pessoas acordam, se não é possível que não está entendendo. Mas até nisso eu estou entendendo que eu fico fazendo parte do próprio jogo, porque no momento em que a gente quer acordar as pessoas de acordo com aquilo que você está enxergando, de alguma forma você também está alimentando o jogo deles. Então, assim, é complexo, né? É bem complexo, mas nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção
E o que é que a gente quer para o planeta, eu quero para minha vida, o que eu quero. Não é no sentido de querer, de consumo, não. É experienciar o que é que aqui dentro, que eu já vi, que eu sei que existe, porque talvez eu já tenha experimentado lá atrás. E que eu sei que é bom, que é amor, que é uma vibração, porque isso está inserido dentro de nós, isso está inserido em nosso DNA. Então, se eu sinto isso, eu tenho que passar a vibrar essa energia. Eu tenho que conseguir me manter constantemente dentro dessa vibração, para vibrar esse amor, para vibrar essa frequência que eu sei que existe. Porque quando a gente consegue, a gente vibra, a gente emana isso também para dentro do campo. E pode ter certeza que existe impressora 3D que vai também materializar isso. E a gente tem que aumentar em número, né, de pessoas, de seres vibrando dentro dessa frequência, dentro de uma vibração de amor, de respeito, o real respeito pela diversidade, por tudo. E não comungar com negatividade, com destruição, com violência. Eu, pelo menos, não é a minha praia, né? Não é, verdadeiramente não é. Eu não consigo entender a vida através desse viés, né? Se fosse assim, a nossa vida já estaria maravilhosa, né? Quantas guerras, quantas violências nós temos registradas na história. Registradas na história e registradas em nosso DNA, porque a gente já viveu por muitas coisas, muitas vidas. Então é interessante, o campo é de infinitas possibilidades. Qual é a realidade que estamos criando para o nosso futuro? É vivido aqui agora, tá, gente? Porque sempre no agora eu vou estar visualizando esse futuro. Então, qual é a realidade que eu estou buscando para concretizar aqui no agora? Fica isso aí. Minha cabeça deu nó hoje, mas vou colocar aqui para vocês também fazerem as suas análises, tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo e vamos que vamos!